Olha, Júlia, são exploradores, né? Porque, basicamente, essas 5 pessoas contavam com um bilionário britânico chamado Hamish Harding, que é um empresário que já conquistou vários recordes no livro do Guinness, por exemplo. Ele pilotava aviões, já tinha viajado para o espaço, já tinha dado entrevistas, inclusive, dizendo que quando estava lá no espaço, o que seria mais bonito ele dizer que ele estava pensando na família dele, etc. Mas que não, que ele estava embasbacado, de boca aberta lá, olhando que perto do sol era mais escuro, que não era claro como é aqui na Terra, céu azul, etc. Então, era realmente um apaixonado por exploração, por aventura. E ele chegou a postar numa rede social, né, as imagens antes de entrar no Titã, dizendo que apesar das condições do tempo não estarem muito boas ali naquela região para fazer esse mergulho, tinha aberto uma janela com um clima bom, então a expedição ia acontecer, estava celebrando, estava feliz. Também estava dentro dessa cápsula um paquistanês britânico, um empresário paquistanês britânico, Shahzada Dawood, e o filho dele, Suleiman, de 19 anos. Esse homem, Dawood, ele era vice-presidente de um conglomerado gigantesco chamado Engro e fazia parte de uma das famílias, ou talvez a família mais rica do Paquistão. Ele e a família dele moravam no Reino Unido, o filho dele estudava na Irlanda e, bom, decidiram fazer essa aventura sabendo os riscos que estavam correndo e se transformaram em uma dessas 5 pessoas que morreram nesse enorme incidente catastrófico. O fundador e diretor executivo da empresa que criou o Titã, o Stockton Rush, né, o CEO da Ocean Gate, também decidiu participar desse, que foi o primeiro mergulho do submersível esse ano. Em 2017, ele deu várias entrevistas dizendo que a Ocean Gate não ia fazer operações turísticas, mas sim explorações arqueológicas para pesquisar a vida marinha profunda e ia levar biólogos, etc. E disse que as pessoas que iam pagar uma passagem cara, mas iam ter que ser exploradores, iam ter que ajudar, iam ter que, de certa forma, trabalhar nessa expedição. Então, era realmente um projeto que ele tinha já há mais de uma década, já tinha feito essa viagem, essa expedição algumas vezes e decidiu participar dessa, que foi a primeira desse ano. Finalmente, o 5º passageiro da cápsula era o piloto, o francês Paul-Henri Nargeolet, que é um especialista em vida marinha, que já teve mais de 35 vezes em visitas ao Titanic. E ao longo da semana a gente começou a conhecer ele um pouco mais, enquanto a gente trabalhava em matérias para falar sobre essas pessoas. É a segunda foto da esquerda para a direita na nossa tela. Ele, agora a gente sabe, era casado com a filha, a herdeira de um casal que morreu no naufrágio do Titanic. E a filha dele deu entrevistas, a gente inclusive colocou no ar um trecho da entrevista dela falando que o pai era um total apaixonado, que tinha transformado a razão de viver dele no Titanic, em pesquisar o Titanic, em visitar o Titanic, etc. Era um dos maiores especialistas em Titanic no mundo, muito respeitado por todos os cientistas franceses que deram entrevistas essa semana e, enfim, falaram dele com muito carinho. E ela mesma se preparando, acho que o Lins falou sobre isso antes, ela se preparando para talvez nunca mais encontrar o pai, disse que, bom, obviamente era um desastre a morte dele para ela, mas que ele fez, isso aconteceu no lugar que ele mais amava, que ele mais, enfim, que tinha sido a razão de viver dele por tanto tempo, né? Todo o projeto profissional de vida, de pesquisa dele tinha sido relacionado ao Titanic e então ele tinha perdido a vida fazendo o que mais amava. Essas então eram as 5 pessoas dentro dessa cápsula quando essa cápsula explodiu, ou melhor dizendo, implodiu, né, com a pressão de mais de 300 atmosferas, se é que ela implodiu àquela altura de 3.000 metros de profundidade.